Fala rapaziada, mais uma vez vocês estão aqui no canal Na Gaveta. E bom, hoje vamos falar de futebol de novo. Mas hoje não é de futebol brasileiro ou futebol sul-americano. Vamos falar de futebol europeu, mais especificamente a Champions, né? Teve rodada de playoffs agora, que teve. E bom, vamos comentar um pouco sobre dessa primeira rodada. Semana que vem tem segunda rodada e também vou comentar sobre. Bom, vamos lá. Galatasaray e Juventus. Cara, eu acho que se você pega antes da partida, você fala, esse confronto no geral, você fala, pô, eu acho que é um 50-50, eu acho que é igual. Só que, cara, o Galatasaray atropelou a Juventus, essa é a verdade, mano. O Galatasaray atropelou a Juventus. E, cara, pouco se fala, mas isso se deve muito ao grande investimento turco que tá tendo. Cara, estão contratando o Osimhen, estão contratando o Sané, estão contratando o Gundogan. Cara, o mercado turco tá numa crescente forte, cara. Tem o David Sanches, o zagueiro, e algumas outras peças que nem são tão nem tem grande nome, mas mesmo assim fazem. Tem aquele Noah Lang do que era do PSV, tem, pô, até brasileiro que tá jogando lá. E cara, que atropelo, mano. Que atropelo, cara. Que atropelo que a Juve sofreu. Teve até 2 gols do Cup Miners. Só que, pô, cara, mesmo com a expulsão aos 67, cara, a, óbvio, ajudou a expulsão foi aos 67 e saiu mais 2 gols depois. Mas, cara, o Galatasaray tá forte, cara, tá forte. Eu acho que vai chegar nas oitavas e nas quartas, acho que não vai passar. Mas, pô, a gente vê como o futebol italiano tá perdendo, olha isso, pro futebol turco, cara. Óbvio, o futebol turco tá tendo muito investimento. Mas, cara, o Galatasaray pode ser uma surpresinha aí no, na Champions, né? Vamos ver como é que vai ser do resto da temporada. Cara, eles podem vir fortes, hein? Não sei. Beliscar talvez uma semi ali. Eu acho que não vai ser nessa temporada ainda. Acho que não vai ser nessa que eles vão vir, sabe? Mas, cara, atropelo. Atropelo, atropelo. É o que tem que dizer. E, cara, eu vou pegar aqui a escalação do time da Juventus. Cara, o time da Juventus é um bagulho. Vamos lá. O goleiro, Di Gregório. Cara, um goleiro que não passa confiança. Eu não sei se vocês viram o jogo da Inter e Juventus que teve na Série A. Cara, ele tipo faz defesas muito boas, só que ele falha no primeiro e terceiro gol da que a Juve leva da Inter de Milão. Aí é complicado, tipo, se o goleiro faz 3 defesas e falha em 2 gols, é complicado isso. Aí vamos lá. Aí tem o Bremer, bom zagueiro. Aí tem o Lloyd Kelly, o Calulu, o Cambiasso, Cup Miners, que nem acho tão jogador assim. O Churran, o Captain Churran, né? Não o outro não, o da Inter, esse é o da Juve. E, cara, apesar do Churran ser um bom jogador, ontem fez um jogo muito ruim. Tinha que ser substituído. Nossa, tava muito mal no jogo. Tava muito mal, tava muito mal. Principalmente no segundo tempo, nossa, não tava conseguindo fazer nada. Nada, nada, nada. Tava ruim no jogo. O Locatelli, aí tem o Wilds, pô, muito bom. O Francisco Conceição, que tem uns pingos ali, né? Uns lustres assim. Pumba, ele aparece do nada. Né? Entendeu? E tem o McKennie, cara. Que não é grande jogador. Você vê que, cara, o time da Juve é complicado, mano. Estão passando por uma reestruturação. Não só eles, mas acho que o futebol italiano, acho que o que você pode dizer que tá bem mesmo é a Inter. E olha que a Inter perdeu pro Bodo Glimt, a gente vai falar daqui a pouco. É eles e o Napoli. E o Napoli foi bem temporada passada. Essa temporada já não tá.
aquelas coisas, já não se classificou para nem para os playoffs, né? É uma situação complicada. Mas vamos lá. Mônaco e PSG. Cara, o PSG tá bem diferente essa temporada, né? Tá um bagulho que não parece que tá conseguindo controlar jogo igual controlava temporada passada. Você vê a temporada passada, era toque aqui, controlava jogo, acelerava quando precisava, recuava quando precisava, controlava jogo. Era algo mágico, assim. Era algo mágico, óbvio. Você vê o que eles fizeram na final da Champions, é um bagulho, mano, extraordinário, extraordinário. Mas parece que o PSG tá perdendo um pouco esse controle assim que tanto tem no meio de campo com o Vitinha, com o Fábio Ruiz, com o João Neves, tá perdendo um pouco esse controle. Mas mesmo assim é muito bom, cara. É um time muito bom, apesar de não ter feito um primeiro tempo tão bom. Tomou 2 gols do Mônaco, que tipo, cara, o segundo gol, principalmente do Mônaco, é de um erro ali de lateral, pô. O Marquinhos também dá uma falhada ali. Cara, é. Eu acho que nem foi um primeiro tempo tão ruim assim pra ter levado 2 gols. É que falhou ali 2 vezes e pumba. Não pode falhar, tomou gol. Mas, cara, aí veio o segundo tempo e apesar do primeiro tempo terminar 2-1, veio o segundo tempo Désiré Doué. Cara, eu percebo que o pessoal falou do Désiré Doué no final da Champions, falou um pouquinho depois mais sobre ele e não se fala mais dele, cara. E pouco se fala. Mano, o Doué é muito bom jogador, cara. O Doué é muito bom jogador, cara. Jogador técnico, de drible, cara, que bom de finalização. Pega aquele gol dele nas quartas de final da Champions contra o Aston Villa, que ele passa aqui pra direita, mete uma chapada, a bola faz certinho aqui, ó, pro gol. Cara, óbvio que ele também fez na final da Champions, absurdo. Mas eu vejo que o pessoal viu o que ele fez no final da Champions e esqueceu dele. E pouco se fala do quão bom jogador ele é, cara. Ele é bom, muito bom jogador. E é aquilo, né? PSG começa um processo de guardar mais os jogadores franceses, né? Não levar direto para vender direto para outros clubes de outros países, da Inglaterra, da Itália, da Espanha. Você vê isso, tem o Barcola, tem o Zaire Emery, tem o próprio Doué. Então eles vão guardando mais. Não só o PSG, mas os times franceses no geral estão mais deixando os seus jogadores franceses no, na liga de origem. E cara, próximo jogo, Benfica e Real. Cara, não dá pra passar por esse jogo sem falar da situação complicada que o Vini sofreu, né? Cara, ele foi lá comemorar, como qualquer um comemora, cara. Ele não pode dançar mais na comemoração, cara. Um monte de jogador faz isso e ele não pode. Eu vi muita gente falando, né? Pessoas do Benfica também que, não, ele provoca, ele quer receber essa provocação porque ele fica dançando lá na hora de comemorar, mas pô, um monte de jogador também faz isso. E ele é o único que não pode, então. É complicado isso. É óbvio, também tem um negócio de racismo que ele sofreu, do. Eu esqueci o nome do jogador argentino do Benfica que tampou lá a boca. Cara, uma situação complicada. Mas ele resolveu em campo, né? Apesar de um primeiro tempo não tão bom do Real, pô, ele foi lá e meteu um golaço, cara. Não tem o que falar. No segundo tempo, o Real acho que até foi melhor. Mas, pô, ele foi lá e falou: beleza. Apesar que o problema foi depois do gol. Mas ele foi lá e falou: ok, eu decido e eu vou fazer isso daqui. Eu vou fazer isso daqui. E, pô, meteu um golaço, entendeu? Decidiu o jogo que talvez fique mais tranquilo pro Real na volta. E, cara, como que a saída do Xabi Alonso fez bem pro Vinícius, né? Nossa senhora, desde a chegada do Xabi Alonso, cara, talvez não, às vezes um técnico não dá certo e acontece, né? Mas, cara, com o Vini, nossa, eu acho que era um dos que mais tava sofrendo com o Xavi, mano. Com o Xavi. Cara, ele tava numa situação, cara, complicada, assim. Complicada que não tava conseguindo jogar, tava mal.
Acho que nem só no jogo, na cabeça também, o Arbeloa tá trazendo esse ar novo pro Vinícius para ele jogar. E bom, vamos com o Borussia agora. Esse jogo eu não acompanhei tanto assim, mas eu vi um pouco. Cara, o Borussia foi melhor no jogo. E, cara, o Guirassy é um bom atacante, hein? Um bom atacante. E, cara, apesar desse Borussia ter jogadores que, cara, você fica, quem que é esse cara? Tipo aqui, ó, vou pegar a escalação do Borussia. Kobel, bom goleiro. Luca Regaini. Waldemar Eiton. Benzebaini, beleza. O Rierson tá jogando bem. E o Svensson na outra lateral. Job Bellingham. Tá começando os passos dele, igual o Jude Bellingham começou, né? O Nimetia. Bayer. Quem que é Bayer? Desculpa, Maximilian Bayer. Você vê que esse time do Borussia... Aí tem o Julian Brandt, beleza, bom jogador. E o Guirassy. Você vê que, cara, esse time do Borussia tem caras que você nem conhece, assim. Você fala, quem que é esse maluco? Quem que é esse maluco que tá jogando no Borussia? Mas tá aí no Borussia, né? Acho que não... Chega nas oitavas, não vai ser favorito. E se passar nas quartas, eu acho que vai ser surpresa, porque Borussia não é aquelas coisas, né? Aqui é foda, mano. Borussia é aquele time que sempre vai estar na sombra do Bayern. Complicado. Mas, cara, Newcastle, vamos falar do. Cara, 6-1 do Newcastle. Pouco se fala do bom jogador Anthony Gordon. Pouco se fala. Óbvio, é contra o Karabag, não sei o que, mas é fora de casa, hein? Lembrando, lá no Azerbaijão, fora de casa, teve time aí na Champions que, olha, teve problema com o Karabag fora de casa. Mas, cara, pouco se fala do bom jogador Anthony Gordon, cara. Bom jogador Anthony Gordon. Óbvio, tem o Voltmate, que eu sou muito fã o centroavante deles, o alemão. Só que, pô, o Anthony Gordon tá mostrando. Eu acho que virou, se eu não me engano, artilheiro do Newcastle na Champions, na história, assim, se eu não me engano. Ou é na história, acho que nessa Champions é, com certeza. O cara meteu 4 gols, mano. O cara meteu um poker trick, com certeza é. Mas eu acho que se tornou na história também. Pô, e o Newcastle varreu, né? 5 gols de diferença, nem precisa ter jogo de volta. Ter jogo de volta é sacanagem, eles ainda decidem em casa, né? Não tem nem o que falar, o Newcastle atropelou. O Gordon jogou demais, demais. O Burnley também. O Tripper também dando assistência. Nossa, bom lateral o Tripper, não tem o que dizer. E é atropelo, né? Atropelo. Eu não esperava esse atropelo agora. Eu acho que eu esperava mais no jogo de volta, o atropelo. Mas, mano, nesse primeiro jogo não tem nem o que falar. Atropelaram do primeiro até o final do segundo tempo. E é isso. Tá classificado já. Não tem nem o que falar. Só se um meteoro cair assim e acabar o jogo. Aí vai estar classificado. 5 gols de diferença. Esse Olympiacos e Leverkusen eu não acompanhei nem um pouco, então não vou poder falar. Eu só sei que o Stick, não sei falar o nome dele direito, Patrick Stitch, ele fez 2 gols e é isso, não acompanho o jogo. E cara, Bodo Glimt Inter, cara, o Bodo vai fazendo uma campanha absurda na Champions, cara, absurda a campanha que o Bodo tá fazendo na Champions. Classificou já pros playoffs, mano, empatando com o Tottenham, ganhando do Atlético de Madrid, ganhando do Manchester City. Cara, pô, campanha absurda, assim. E ganha da Inter. Cara, e olha que eu não acho que a Inter foi ruim no jogo. Perdeu algumas chances ali. Teve uma que o Lautaro faz o passe, assim, de calcanhar, se não me engano, pro Barella. Pô, o Barella chuta no meio do goleiro, assim, complicado, né? Mas, cara, a Inter tem que abrir o olho pra esse segundo jogo. 2 gols de diferença, tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado porque, olha, sai com um resultado complicado. Se fosse um empate ou 2-1, acho que ainda dava. Só que esses 2 gols, mesmo se faz dois lá no San Siro, pô, tem que torcer pro Bodo Glimt não fazer nenhum. E olha que o Bodo fez 3.
na defesa da Inter. E olha que a defesa da Inter é boa. Sommer, Acerbi, Bastoni, Akanji, Carlos Augusto. Imagina se não fosse boa. Olha, a situação pra Inter vai ficar complicada. Oi, o 9 deles, o 9 deles é bom, tá? É Halt, se eu não me engano, é um loirão assim, com cabelo meio longo assim, cara. Acho que, se eu não me engano, nos últimos 3 jogos, contando esse da Inter, do Atlético e do City, o do Atlético eu não lembro direito, mas esse do City eu tenho certeza que ele meteu o gol. Cara, tá metendo gol a rodo, hein? Absurdo, absurdo. E bom, terminar Clube Bruges e Atlético de Madrid. Cara, jogador, o senhor Julian Álvares, jogador. Apesar que, mano, o Atlético de Madrid é complicado. É complicado, porque mete 4-0 no Barcelona. Vareio. Perde 3-0 pro Raio Vallecano. O Raio Vallecano, na La Liga. Beleza que foi fora de casa, mas 3-0 pro Raio Vallecano logo depois de você meter 4-0 no Barça, você perde 3-0 pro Raio Vallecano e agora empata 3-3 contra o Clube Bruges. Cara, o Atlético de Madrid é tipo ele é a roleta russa, mano. Ele é roleta russa, ele atira pra todos os lados, mano. Que é isso? Que é isso, cara? Faz 2-0 no primeiro tempo e toma o empate, faz o gol no final, 3-2, aí fala, amém, saímos com a vitória. Toma o gol de empate, mano. Que é isso, cara? O jogo tá aberto ainda. Acho que o Atlético vai passar, porque vai decidir em casa, né? Mas, cara, o Atlético é. Cara, é muito louco, mano. Os caras não sabem ter uma mínima constância. Perde 4 ganha de 4-0, perde 3-0, agora empata em 3-3, tava ganhando de 2-0. Pô, o Julian Alves jogou bem, o Lookman fez gol, apesar, acho que nem jogou tão bem assim. O Sorloth também, nossa, no final do jogo me deu raiva o Sorloth, mano. Caraca, velho. Pô, ele, mano, vai pra cima dos caras, mano. Vai pra cima e chuta pro gol. Ele ficava trombando lá pros malucos. Mano, o cara é forte, ele é alto, ele é grande. E, pô, ele não. Ele tem que usar isso, mano, pra trombar aqui e fazer o gol. Pô, que isso, cara, que isso, mano. Mas o Atlético de Madrid essa temporada é isso. Pode ganhar de 3-0 ao mesmo tempo que pode perder de 3-0. O Atlético de Madrid essa temporada é isso, mano. Não importa o adversário. Pode ser o 15 de Piracicaba, mano. O Atlético pode ganhar de 3-0 ou perder de 3-0 simplesmente. Ou empatar de 3-3, cara. O Atlético essa temporada tá realmente, mano, muito louco, cara. Os caras estão. Tá parecendo o Frankfurt, mano, que ganha de goleada ou perde de goleada. Teve uma. Eu não sei se ainda tá assim o Frankfurt. Parei de acompanhar um pouco, mas teve um momento dessa temporada que o Frankfurt também tava assim, da Alemanha. O Atlético tá parecendo isso, cara. Tá loucura, cara. Tá loucura. E você vê o 2-0 no primeiro tempo, você fala, não, os caras vão controlar. Pimba, 2-2 no segundo tempo. Aí depois, no final do jogo, faz mais um e no final o Clube Bruges empata. Cara, que loucura. É o Atlético de Madrid, mano. Mas bom, é isso. Rodada de playoffs da Champions. É isso, valeu. Até o próximo vídeo. Falou!